Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma operação da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público dos estados de São Paulo e do Pará prendeu uma delegada suspeita de ligações com o PCC. Mesmo depois de tomar posse no cargo, ela defendeu em audiência de custódia criminosos que integram a facção criminosa, o que é proibido. 19 de dezembro do ano passado. 500 novos delegados tomam posse no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. E vão começar o treinamento para, em 3 anos, atuarem em delegacias do estado. Uma das delegadas era Laila Lima Ayubi. Menos de um mês depois, ela está presa, suspeita de ligações com o PCC. Essa delegada, atuando como advogada, passou a atuar em favor das lideranças da facção do primeiro comando da capital no estado do Pará e, nesse contexto, acabou sendo cooptada por um indivíduo específico. Segundo o Ministério Público, Laila é namorada de Jardel da Cruz, o MC Dedéu. Ele também foi preso. As investigações apontam que Jardel é uma das lideranças do PCC no norte do país desde 2020. O Jornal da Record teve acesso a um relatório da Polícia Federal sobre ele. Jardel chegou a Roraima para ações junto às lideranças estaduais da maior facção criminosa do Brasil. Entre as medidas, atentados contra autoridades. Ele também priorizava menores de idade na execução de crimes. O casal foi preso nesta pensão na zona oeste da capital. Eles são investigados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os promotores acreditam que os dois compraram esta padaria, na zona leste, para lavar dinheiro do tráfico. Como delegada, Laila tinha acesso a informações sensíveis da Polícia Civil, como inquéritos detalhados e bancos de dados sigilosos. Para os promotores, ela se aproveitou do cargo para favorecer interesses da maior facção criminosa do país. Laila já tinha trabalhado na Polícia Militar no Espírito Santo. Em março passado, começou a atuar na Comissão da Criança e do Adolescente da OAB no Pará. Ela passou a ser investigada depois de defender em audiências de custódia integrantes da organização criminosa depois da posse como delegada. Laila também levou o namorado para a posse na sede do governo. A defesa do casal não foi encontrada. Não tinha nenhum apontamento contra ela anteriormente. Cortamos da própria carne? Cortamos da própria carne. Mas é o exemplo que a gente está dando. Lula se reúne com Ursula von der Leyen e diz que acordo do Mercosul saiu depois de mais de 25 anos de sofrimento. Presidente da União Europeia afirma que bloco agora quer explorar minerais raros do Brasil. Donald Trump ameaça taxar países contrários ao controle americano na Groenlândia. A Advocacia Geral da União cria grupo para investigar a ação da Enel durante apagões em São Paulo. Governo lança plataforma para facilitar o caminho de estudantes do Enem no SISU. Deslizamento de terra interdita importante rodovia de São Paulo e motoristas passam a noite em congestionamento. E o fim de semana chega com 2 jogaços, Palmeiras e Mirassol e Guarani e Santos, na tela da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Um deslizamento de terra cobriu de lama as pistas da rodovia Regis Bittencourt. A principal ligação com o sul do país ficou interditada por quase 12 horas. Formou-se um congestionamento enorme de 40 quilômetros na Grande São Paulo, no sentido capital paulista. Logo pela manhã, a Regis Bittencourt parecia um longo estacionamento de veículos. Carros e caminhões ficaram parados por cerca de 40 quilômetros. Motoristas ficaram presos desde ontem à noite depois de um alagamento. Marcos veio de Curitiba. Ele estava com um caminhão carregado com cebola, batata e madeira. Sem saber quanto tempo ficaria parado, teve receio de perder a carga. Saí do Paraná ontem, era de manhã, peguei a fila 10 da noite e estou até agora aqui. Vendedor ligando atrás, gente cobrando,
tem o que fazer, né? Além do desgaste de ficar parado por horas no congestionamento, muitos motoristas temiam assaltos. Ficar parado na rodovia a noite toda, né? Corre risco de ser assaltado, sem segurança nenhuma, né? De acordo com a Prefeitura de Itapecerica da Serra, a lama veio de um terreno particular, onde será aberto um estacionamento. A Prefeitura não informou se os responsáveis pela obra vão ser responsabilizados. De acordo com a concessionária da rodovia, 15 máquinas trabalharam no local. Após a limpeza das pistas, a rodovia foi parcialmente liberada, pouco antes do meio-dia. Essa terra encharcada faz com que a escavadeira tenha que trabalhar mais lentamente. Enquanto isso, caminhões, carros e motos seguem no sentido da capital paulista por apenas uma faixa. Donizete ajudaria a descarregar um caminhão em Guarulhos. O serviço deveria ter sido feito antes das 4 da manhã, mas por causa do congestionamento, o veículo só pôde sair da base horas depois, quando o trânsito foi liberado. Como está tudo parado, nós voltamos para casa. Já é a segunda logística que já travou hoje, não foi. Nós vamos fazer essa aqui hoje para adiantar. No fim da tarde, a rodovia teve que ser interditada novamente por causa do temporal. Um longo congestionamento voltou a se formar. A Anvisa determinou que seja suspensa a fabricação e a venda de mais uma marca de glitter usada como decoração de alimentos. Análises identificaram a presença de plástico nos produtos. Para deixar os clientes com água na boca, a Irene capricha na decoração dos bolos. Mas a escolha dos ingredientes é prioridade. Eu já cheguei várias vezes a perder o cliente porque ele fazia questão do glitter. Ele é mais para um enfeite. Apesar de populares, alimentos brilhantes podem representar perigos se os produtos corretos não forem usados. Em novembro do ano passado, a Anvisa já havia suspendido 4 marcas de glitter comestível. Nesta sexta-feira, o produto da marca Morello também entrou na lista da agência. A Anvisa identificou a presença de material plástico nas amostras de glitter e folhas de ouro que eram vendidos como alimentícios e usados na decoração de bolos. Análises feitas em laboratório detectaram substâncias proibidas para consumo, que representam riscos à saúde. Além do recolhimento de todos os lotes, a agência determinou a suspensão da fabricação, comercialização e uso dos produtos da empresa. Em nota, a Morello disse que todos os itens que não são destinados à alimentação estão devidamente identificados com uma etiqueta informativa e que os produtos deveriam ser expostos nos setores de artigos decorativos para festas. Irene está sempre atenta às informações dos rótulos. Normalmente, esse produto assim, que eu não consigo ler na hora de comprar, quando o cliente me pede uma coisa diferenciada, eu nem compro. A Polícia Civil de Goiás está investigando possíveis fraudes em mais de 70 ações trabalhistas. Todas foram protocoladas pelo mesmo advogado contra a Companhia de Urbanização de Goiânia. De acordo com a empresa, os funcionários citados nos processos afirmam não conhecer o profissional nem ter autorizado essas ações. Doraci trabalha há 27 anos na Companhia de Urbanização de Goiânia, empresa pública mantida pela Prefeitura. Na Justiça do Trabalho, ela acabou de vencer uma ação por danos morais de mais de R$600 mil contra a companhia, por supostamente ter sido proibida de usar o banheiro durante o horário de trabalho. Só que isso nunca aconteceu e ela não entrou com essa ação. Eu tenho 27 anos de empresa, 26 anos eu trabalhei sempre na área interna. Ela foi convocada pela empresa para ser ouvida sobre as denúncias. Só aí soube que a ação foi protocolada por um advogado que ela nunca viu. Eu nunca tinha nem ouvido falar, né? Aí depois eles me mostraram a assinatura de uma procuração, né? Falou, a senhora assinou essa procuração aqui? A assinatura também não é minha. O laudo da perícia confirmou que a assinatura dela foi falsificada. Só no ano passado, o mesmo advogado protocolou 76 ações contra a Companhia de Urbanização de Goiânia por danos morais. Segundo a empresa, todos os servidores negam conhecer o profissional ou terem entrado com os processos. O prejuízo pode chegar a R$24 milhões. Tem laudo e todos esses documentos já foram encaminhados aí para a Justiça, para a Polícia Civil, Ministério Público e OAB. A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho abriu um procedimento interno.
para investigar o caso. Nós vamos oficiar as varas do trabalho, nas quais tramitam ações trabalhistas envolvendo patrocinadas pelo advogado denunciado, para que os juízes adotem as medidas dentro da sua autonomia e condução dos processos, medidas para verificar se procedem ou não as irregularidades denunciadas. A Polícia Civil também investiga o caso. O advogado investigado não respondeu aos nossos questionamentos. A Advocacia Geral da União anunciou a criação de um grupo de trabalho para elaborar um relatório sobre as falhas da distribuidora de energia Enel em São Paulo. O grupo vai reunir informações detalhadas sobre os apagões na região metropolitana de São Paulo. Também sobre o que a Enel fez para corrigir o problema, em quanto tempo e quais ações jurídicas foram adotadas contra a empresa em cada episódio. A concessionária, que já foi multada em quase 400 milhões de reais, atende a 8 milhões e 500 mil consumidores. Em dezembro, depois de um vendaval, quase 4 milhões e 500 mil clientes ficaram sem luz por ao menos 5 dias. No início da semana, o presidente Lula determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia e a AGU adotem medidas para garantir melhorias no serviço. O governo também quer explicações da Enel, que tem contrato em São Paulo válido até 2028. O grupo de trabalho da AGU terá que entregar um relatório ao advogado-geral da União, Jorge Messias, em até 30 dias. A ideia do grupo de trabalho é retomar ao primeiro apagão de 2023, apurar todos os fatos e, se eventualmente se concluir que isso, sim, a gente vai pleitear a indenização em favor dos consumidores paulistas. Em dezembro, o governo do estado, a Prefeitura de São Paulo e o governo federal anunciaram um acordo para pedir a antecipação do fim do contrato com a concessionária. O processo está em análise na ANEEL. Em nota, a Enel informou que tem cumprido as obrigações contratuais e regulatórias, além do plano de recuperação apresentado à ANEEL com avanços comprovados ao longo de 2025. A distribuidora diz que entre as medidas adotadas estão a contratação de mais eletricistas, o aumento da frota de geradores e a ampliação dos canais de atendimento. Agora há pouco, o Jornal da Record mostrou a situação difícil de quem trafega pela Regis Bittencourt, principal ligação terrestre entre o sul e o sudeste do país, pois chove forte nesse instante em São Paulo e na região metropolitana. A Defesa Civil emitiu alerta severo para alagamentos. Eu vou conversar com o repórter Dionísio Freitas, porque o Corpo de Bombeiros diz que há pelo menos 5 pessoas desaparecidas. Suas informações, Dionísio. É isso, viu, Edu? Boa noite a você, boa noite, Cris. A zona sul da cidade foi a mais atingida pelos temporais. Um homem precisou se segurar a um poste para não ser arrastado pela enxurrada. Em Campo Limpo, um carro foi levado pela correnteza com um casal de idosos. Eles estão desaparecidos. Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ampliaram agora há pouco a área de buscas, já que esse córrego liga a região até o rio Tietê e possivelmente o carro foi arrastado pela tubulação de águas pluviais e também do próprio córrego. Além disso, outro veículo só parou quando se chocou com um muro. Segundo os bombeiros, um homem tentou ajudar os ocupantes de um dos carros, mas acabou arrastado e desapareceu. Agora à noite, as equipes de resgate procuram por vítimas na região que continua com ruas alagadas. Toda a cidade permanece em estado de atenção. Olha, não à toa, 13 estados do país estão com um alerta para temporais. Lidiane Sayuri já está com a gente e com novas informações sobre esse final de semana, né, Lid? Boa noite. Oi, Edu. Olha só, teremos um fim de semana quente e com mais pancadas de chuva. Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, a maior quantidade de chuva deve cair sobre o sudeste. Apenas essa semana, algumas cidades da Grande São Paulo registraram mais da metade do volume esperado para todo o mês de janeiro. Em São Paulo, alerta para temporais com raios e ventania à tarde e à noite. Faz até 31 graus. Na capital mineira,
Pode chover à tarde, mas à noite o tempo volta a ficar firme. Os termômetros marcam até 29. Em Brasília, sol sem chuva e até 30 graus. São Paulo só perde para o Acre no ranking dos estados com mais chuva até agora. As imagens de satélite mostram muitas nuvens de norte a sul do país. Amanhã, além das pancadas típicas de verão por todo o país, estão na rota dos temporais o sul da Amazônia e do Pará, Rondônia, o Sudeste, Centro-Oeste e o sul da Bahia. No Rio Grande do Sul, a frente fria provoca chuva forte com possibilidade de granizo. Em Santa Catarina e no Paraná, as chuvas se concentram na faixa leste dos estados. Em Porto Alegre e em Belém, faz 31 graus à tarde. O Rio de Janeiro tem alerta para calor, com 36 graus. 32 em Goiânia e até 30 em Fortaleza. Tempo delivery. O Darcy é de Americana, interior de São Paulo. Boa noite, Darcy. Fim de semana de tempo instável. Sábado de chuva forte à tarde e à noite com raios e máxima de 29. Domingo de chuva forte e raios com sensação de abafamento. Faz até 27. O Antenor é de Joinville, Santa Catarina. Oi, Antenor. Sábado de sol entre nuvens e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. No domingo, temporais à noite. Máximas de 30 e de 31. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Cris. Valeu, Lid. Ainda hoje, polícia cria força-tarefa para localizar moradora que sumiu dentro do próprio condomínio em Goiás. E já no próximo bloco, os jogos deste sábado e deste domingo pelo Paulistão, na Record R7 e Record Plus. O Palmeiras enfrenta o Mirassol e o Guarani recebe em Campinas o Santos, que apresentou hoje mais um reforço. Fim da segunda rodada e só Palmeiras e Red Bull Bragantino seguem com 100% de aproveitamento no Paulistão. Bom, a equipe de Bragança Paulista está liderando por ter um ataque melhor. Bruno Lohance já está de volta aqui à redação depois das transmissões de ontem. Dá para dizer que John colocou o Bragantino nessa posição de destaque? Impressionante, tá ele aqui, né? 3 gols em 2 jogos, né? Muito decisivo para o Bragantino. Enquanto o John tem 3 gols, o Palmeiras, que é outro que está liderando com o mesmo número de pontos, marcou 2 gols o time inteiro nas mesmas 2 partidas, para ver como o impacto dele é positivo para a equipe do Red Bull Bragantino. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o JR. John praticamente decidiu a partida e nem tomou conhecimento de que do outro lado estava o atual campeão paulista. Num primeiro tempo de poucas chances, John achou esse cruzamento perigoso. Ninguém cortou e o Bragantino fez 1-0. Já na etapa final, John fez uma boa jogada dentro da área e bateu sem chance de defesa. Terceiro gol dele no Paulistão, artilheiro da competição. O terceiro e o último gol foi de Mosquera. Ele enganou 3 adversários e bateu cruzado. Bragantino 3, Corinthians 0. No Morumbis, o São Paulo derrotou o São Bernardo 1-0. O gol foi de Luciano. Tudo igual em Ribeirão Preto. Leandro Maciel fez um golaço de fora da área com apenas 15 segundos de bola rolando no primeiro tempo. 1-0 Botafogo. Mas o Noroeste foi buscar o empate com o Carlão, aparecendo sozinho. 1-1 e ficou nisso. E como você já sabe, o futebol não para nas noites de sábado e domingo na Record R7 e Record Plus. Amanhã tem Palmeiras e Mirassol a partir das 8h15 da noite. E no domingo, no mesmo horário, o Santos vai até Campinas encarar o Guarani. No início de temporada, fazer rodízio de jogadores virou regra. No Palmeiras, algumas mudanças serão feitas para enfrentar o Mirassol. Mas uma posição já tem dono. No gol, Carlos Miguel. Cada vez mais intocável. Cara, é um jogo difícil, um jogo muito importante, uma concentração do nível técnico muito alto que a gente tem que ter dentro de campo. Do outro lado, o Mirassol chega pressionado, vem de derrota e sabe que o desafio é grande. É importante a gente reagir o quanto antes para conseguir fazer uma boa temporada. Se o Mirassol vive pressão, o Guarani vive confusão. Com apenas 1 ponto na tabela, o técnico Matheus Costa foi demitido na quarta-feira, pela manhã.
mas acabou readmitido no mesmo dia, à tarde. Pelo recado dado, só uma vitória sobre o Santos pode garantir a permanência do cargo. Era uma decisão, se fosse isso que acontecer, um pouco prematura, e o resultado da demissão dele não pode se impactar somente sobre ele. Nós, jogadores, também temos essa responsabilidade. O Santos pode contar com mais um reforço. Gabriel Menino, da Vila, desde pequeno. Apesar de ter sido apresentado oficialmente hoje, Gabriel Menino já tinha ficado no banco de reservas na rodada passada, no jogo contra o Palmeiras. As chances de estrear contra o Guarani são grandes, o que para ele vai ser a realização de um sonho. Vai ser especial, vai ser prazeroso e vai ser emocionante vestir essa camisa. E você confere as duas partidas na tela da Record, R7 e Record Plus. Sábado, Palmeiras e Mirassol, com transmissão a partir das 8h15 da noite. E domingo, no mesmo horário, tem Guarani e Santos. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, 16 equipes se classificaram para as oitavas de final. Os jogos decisivos você acompanha aqui na Record News, no R7 e no Record Plus. O Botafogo se garantiu com uma goleada contra o Juventude por 4-1. Molina selou a classificação carioca. O Itacoaxetuba de São Paulo será o adversário do Alvinegro Carioca nas oitavas. A equipe empatou em 1-1 no tempo normal e venceu o Fortaleza nos pênaltis por 4-3. Botafogo e Itacoaxetuba você assiste ao vivo neste sábado, a partir das 4h30 da tarde, na Record News. É grave o estado de saúde do treinador do time sub-20 do Águia de Marabá, do Pará. Ronan Tieser é uma das vítimas do acidente com o ônibus do clube. O preparador físico Hector Alves não resistiu aos ferimentos e morreu. A delegação voltava de viagem após disputar a Copinha em São Paulo e sofreu o acidente na altura do município de Santa Rita do Tocantins, no Tocantins. Além do técnico, outras 3 pessoas estão internadas. A CBF emitiu uma nota lamentando a tragédia. A gente deseja uma boa recuperação para o técnico do Águia de Marabá. No Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo venceram. No Rio de Janeiro, o Vasco derrotou o Maricá por 4-2. Ryan marcou 2 vezes e Felipe Coutinho fez um golaço na goleada em São Januário. O Botafogo fez 2-0 na Portuguesa. Caio Vale abriu o placar de pênalti. Lucas Camilo chutou de fora da área e contou com a ajuda do goleiro para fechar o placar. Já no Campeonato Gaúcho, o Internacional goleou o Monson fora de casa por 4-0. O destaque do jogo foi Borré, que marcou 2 vezes. Além do Paulistão, a Record transmite outros 8 estaduais que já começaram. Confira a agenda desse sábado com jogos pelo horário de Brasília. Pelo Campeonato Acreano, Vasco e Rio Branco se enfrentam às 4h30 da tarde. Os demais jogos começam 3h30 da tarde. No Rio Grande do Norte tem ABC e Santa Cruz. Pelo Alagoano, Asa de Arapiraca e CSA entram em campo. No Campeonato Sergipano, a transmissão será do confronto entre Sergipe e Guarani. Na capital federal, pelo Brasiliense, tem Brasília e Gama. Vitória e Porto Vitória jogam pelo Campeonato Capixaba. Pelo Goiano, Anápolis e Vila Nova se enfrentam. E no Paranaense tem clássico estadual entre Atlético e Curitiba. Não vai faltar emoção nos estaduais pelo Brasil no fim de semana. Cris, Edu. Valeu, Bruno. Veja a seguir. No Rio de Janeiro, o presidente Lula se reúne com a presidente da União Europeia antes da assinatura do Acordo de Livre Comércio. E também saíram as notas do Enem, exame que é a principal porta de entrada para as universidades públicas. Estamos de volta e com um alerta. Atenção ao receber aquelas mensagens via SMS aí no telefone. Estelionatários mandam falsas comunicações de prêmios e induzem a vítima ao erro. Quando você clica num desses links, você vai passar os seus dados aos estelionatários.
Diego recebeu mensagens com promessas de prêmios e alertas de bancos em que ele nunca teve conta. As ofertas pedem urgência e são tentativas de golpe. Eu tenho entendido através do histórico das mensagens que é o mesmo remetente que tem mandado mensagens de empresas e produtos completamente distintos. A intenção dos estelionatários é levar a vítima a clicar em um link e entregar dados pessoais. Essa fraude feita por SMS é conhecida pelo termo smishing. E o que chama a atenção é que muitas vezes o número usado pelos criminosos continua ativo mesmo depois de várias denúncias. Uma falha que levanta questionamentos sobre a fiscalização da Anatel. Nós entramos em contato com a agência de telecomunicações, mas não houve resposta. Um levantamento da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor mostra que foram mais de 1,5 milhão de golpes desse tipo registrados entre janeiro e setembro do ano passado. Mas a estimativa é que o número real seja bem maior, já que boa parte das vítimas não dá queixa. Essa especialista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor explica que mesmo quando não há prejuízo financeiro, a tentativa de fraude já configura crime. Na perspectiva da defesa de consumidores, o consumidor ele é a parte vulnerável dessa relação. Ele precisa ser protegido. Mesmo que ele não tenha caído no golpe ou na fraude, ele deve denunciar. Foi enterrado hoje em Salvador o capitão da PM morto numa tentativa de assalto. Um dos suspeitos também morreu, o outro está foragido. O policial militar saía de uma festa quando foi abordado por 2 criminosos. O PM, que estava de folga, reagiu à tentativa de assalto e trocou tiros com os criminosos. A ação foi registrada pela câmera de um carro de aplicativo. Os motoristas tentaram escapar do tiroteio pela contramão. Nesta outra imagem, é possível ver pessoas tentando socorrer o capitão Osniésio Salomão. Ele chegou a ser levado para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Um dos ladrões também foi baleado e morreu no local. O oficial da PM tinha 37 anos, era casado e deixa 2 filhas. O assaltante, morto na troca de tiros, foi colocado em liberdade pela Justiça em 2024. Ele respondia por tráfico de drogas e, segundo a polícia, era integrante da facção Comando Vermelho. O outro criminoso conseguiu fugir e agora é procurado. Eu determinei que a gente pudesse ir em busca das pessoas responsáveis que naquele ato fizeram a ação, mas aqueles que estão por trás. Se tem crime organizado por trás, nós haveremos de encontrar. O corpo do capitão da Polícia Militar foi enterrado na capital baiana no final da tarde. Estamos irmanados com a família no sentimento, mas antes de tudo, juntos, juntando força para que algo dessa natureza não venha mais acontecer. Este não foi o único crime cometido durante a lavagem do Bonfim. No percurso, uma briga generalizada terminou com 9 pessoas baleadas. Uma delas, Joilson Santana de Souza, de 30 anos, morreu no local. 7 feridos permanecem internados. O atirador está foragido. Da Bahia para o Rio Grande do Sul, em Pelotas, onde amigos e parentes se despediram hoje do agricultor que foi morto por engano durante uma operação da polícia. 16 agentes foram afastados. No adeus a Marcos Norenberg, de 48 anos, amigos e parentes se despediram em meio à dor e à indignação. Eu acho que é o que exige, né, nesse tipo de situação, é justiça. Ele deixa um legado de trabalho. Marcos estava em casa com a mulher numa propriedade rural. Os policiais chegaram de madrugada. O agricultor pensou que era um assalto, pegou uma arma para se defender e foi baleado. Ele morreu achando que tinha sido morto por bandidos. Eu também continuava achando que eram bandidos que estavam ali. 17 policiais foram afastados. Segundo a Brigada Militar, a ação foi baseada em uma informação falsa, repassada por criminosos presos no Paraná. O comando da corporação classificou a operação como um grande equívoco e apura a conduta dos agentes. Morreu uma pessoa inocente. É óbvio que isso exige revisão para apurar as circunstâncias, se houve erro, responsabilizar e também promover as revisões de procedimentos para dentro da polícia para evitar situações como essa. A Polícia Civil não foi avisada da operação e investiga o caso.
A Polícia Civil de Goiás anunciou uma força-tarefa para desvendar o caso da corretora que sumiu dentro do próprio condomínio em Caldas Novas. A nova fase da investigação vai ter equipes nas ruas, tomando depoimentos e fazendo análises técnicas, na tentativa de localizar Daiane Alves de Souza, de 43 anos. O que a gente pode comprometer e avisar é que tudo que será possível será feito no caso para que a gente possa encontrá-la. Documentos mostram um histórico de conflitos entre a corretora de imóveis e a administração do condomínio. De acordo com este boletim de ocorrência, registrado por uma funcionária do prédio encarregada da limpeza, em maio do ano passado, Daiane teria descido do elevador empurrando um carrinho de compras, batendo intencionalmente contra um balde de água, que foi lançado contra a vítima. A ata da reunião de condomínio de agosto do ano passado mostra que 52 moradores votaram pela expulsão da corretora, mas Daiane conseguiu na justiça uma decisão para continuar morando no prédio. Daiane foi à delegacia em março do ano passado e registrou um boletim de ocorrência contra o síndico, por difamação. No depoimento, ela diz que foi chamada de delinquente, drogada e descontrolada. Daiane foi vista pela última vez nesta área do prédio, o subsolo do condomínio, onde ficam os relógios de energia. No local, há uma câmera de segurança que pode ajudar a polícia a desvendar esse mistério. Investigadores estiveram hoje no local para apreender o material, mas não revelaram se conseguiram. Imagens de câmeras de segurança do elevador mostram quando Daiane desce pela última vez ao térreo do edifício. Ela mesma gravou um vídeo pelo celular, no momento em que vai em direção à recepção para contestar o corte de energia elétrica. Mas o vídeo termina antes do atendimento. A gente tem agora que encontrar minha filha, independente do que aconteceu com ela antes. Se alguém gostava, se não gostava, se estava feliz com ela ou não. Por que a Daiane saiu para desligar uma energia elétrica e não voltou? Jair Bolsonaro passou a primeira noite numa cela especial da Papudinha, em Brasília. O ex-presidente foi transferido ontem à tarde por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro recebeu as visitas da esposa Michele e do filho, senador Flávio Bolsonaro. O ex-presidente passou por uma perícia médica. O resultado deve sair em até 10 dias. O laudo vai ser encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e pode definir se Bolsonaro precisa ser transferido para um hospital penitenciário. O ex-presidente está preso na Papudinha, como é conhecido o prédio do Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que fica no complexo penitenciário da Papuda. A cela, com segurança reforçada, tem 65 metros quadrados, contando a área externa de 10 metros. No interior tem um quarto com mesa e cama de casal, uma cozinha com geladeira e o banheiro privativo com água quente. A cela especial tem capacidade para 4 pessoas, mas Bolsonaro vai ficar sozinho. Também cumprem pena na Papudinha Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que também foram condenados pela participação na tentativa de golpe de Estado. O direito de receber alimentação especial foi mantido porque o ex-presidente precisa de uma dieta controlada. As visitas têm duração de até 2 horas, mas somente em 2 dias da semana. Moraes também permitiu a instalação de aparelhos de fisioterapia e Bolsonaro segue com assistência médica 24 horas por dia. Na decisão de transferência, o ministro Alexandre de Moraes declarou que essas condições excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento da pena em uma estadia hoteleira ou uma colônia de férias. A família segue insatisfeita e critica Moraes. Michele Bolsonaro tem conversado pessoalmente com ministros do Supremo para destacar a situação delicada de saúde de Bolsonaro e conseguir apoio para uma prisão domiciliar. O presidente Lula disse hoje que o valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil e que o acordo do Mercosul com a União Europeia só saiu depois de mais de 25 anos de sofrimento. Lula se reuniu com a presidente do Bloco Europeu, Ursula von der Leyen, no Rio de Janeiro. O encontro foi no Palácio do Itamaraty, no centro do Rio. Lula recebeu a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen. A reunião
antecede a assinatura do acordo que cria uma zona de livre comércio entre 27 países da Europa e Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O tratado será assinado amanhã no Paraguai sem a participação do presidente Lula. O Brasil vai ser representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Foram mais de 25 anos de sofrimento e tentativa de um acordo. Amanhã, em Assunção, a União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares. No encontro, Ursula von der Leyen destacou que Brasil e Europa agora caminham para um acordo político importante em minerais raros, que são a chave para as transições energética e digital. Pela manhã, o presidente participou da cerimônia de lançamento das medalhas comemorativas pelos 90 anos do salário mínimo. O evento foi na Casa da Moeda. Lula afirmou que trabalhadores devem brigar para aumentar o valor do salário mínimo. Nós não estamos fazendo esse ato de apologia ao valor do salário mínimo. Porque o valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master. O inquérito apura suspeitas de fraudes financeiras que podem ter movimentado até 12 bilhões de reais. O ministro também diminuiu de 6 para 2 dias o prazo para que a PF interrogue os investigados. Já o INSS bloqueou o repasse de 2 bilhões de reais ao banco por indícios de irregularidades em empréstimos consignados. Quem está planejando a compra da casa própria deve ficar atento aos seguros cobrados nos financiamentos. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é a Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, há 2 tipos de seguros obrigatórios, um para o mutuário, ou seja, para quem financia, e o outro para o imóvel. O seguro de morte e invalidez permanente vai quitar a participação do mutuário no contrato. Por exemplo, se isso ocorrer com um mutuário que tenha 80% de participação no financiamento, o saldo devedor é quitado nesse percentual. Isso evita que a dívida recaia sobre a família ou que o imóvel seja tomado pelo banco. Já o seguro de danos físicos ao imóvel protege contra eventos como incêndios ou avarias que comprometam a estrutura da construção. Em caso de danos parciais, a indenização serve para reparar o imóvel. Agora, se a perda for total, o seguro quita o saldo devedor primeiro junto ao banco e, se houver um valor excedente, ele será pago ao mutuário. E aí, o contrato é encerrado. Agora, Patrícia, vale entender qual é o impacto desses seguros no financiamento como um todo, né? Isso sim, Edu. Olha só, o valor depende de uma série de variáveis, como a idade do mutuário e o prazo do contrato. Nesta simulação aqui do programa Minha Casa Minha Vida, um financiamento de R$200 mil no prazo de 360 meses, um cliente de 30 anos de idade pagaria cerca de R$ 52 mensais em seguros, que já vem incluídos na prestação. O total chegaria perto dos R$19 mil, o que representa quase 10% do valor total pago. Agora, com as mesmas condições, só que para um mutuário de 50 anos de idade, os seguros passariam para R$ 143 mensais, somando aí cerca de R$ 51 mil, o que corresponderia a mais de 25% do valor total do financiamento. Fica claro que o impacto dos seguros é bastante relevante. Então, Pati, o que você recomenda que o consumidor faça antes de assinar o contrato? Vamos às dicas, Cris. Olha, sempre comparar as simulações em vários bancos e analisar, além das taxas de juros, o valor dos seguros.
Leia atentamente as coberturas contratadas e, em caso de dúvidas, por ser uma decisão muito importante, vale a pena consultar um profissional de confiança. Cris, Edu. Vamos ficar de olho. Obrigado, viu, Patrícia? A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, afirmou que vai governar o país no momento certo. Numa entrevista em Washington, ela contou como escapou do território venezuelano. Em meio à escuridão, é possível ouvir apenas uma voz vindo de outro barco. Quem responde é Maria Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro. As imagens mostram parte do resgate dela na Venezuela em 9 de dezembro do ano passado. A operação, liderada por uma fundação americana, foi bem sucedida. Ela foi levada até Curaçao, no Caribe, de onde partiu para a Noruega para receber o Prêmio Nobel da Paz, mas não chegou a tempo da premiação. Hoje, numa entrevista, relatou os momentos de aflição que antecederam o resgate. Eu estava machucada, as ondas tinham quase 2 metros e ficamos sem qualquer tipo de comunicação. Foi muito arriscado e assustador, afirmou. Dangerous and scary moment. Agora, aqui em solo norte-americano, Maria Corina Machado contou que pretende retornar o mais rápido possível à Venezuela, onde espera ver um ambiente livre e democrático. Ela evitou falar sobre novas eleições e declarou que irá governar o país na hora certa. Corina disse que a presidente interina, Delcy Rodrigues, recebe ordens de Donald Trump. Ao deixar a Casa Branca, Trump elogiou a vencedora do Nobel da Paz. Nunca tínhamos nos encontrado e fiquei muito impressionado. Ela é uma mulher incrível, afirmou. O Comitê do Nobel se pronunciou sobre a entrega da medalha de Corina ao presidente americano e reiterou que o prêmio é inseparável do ganhador. O presidente Donald Trump ameaçou retalhar com tarifas comerciais os aliados europeus que não apoiarem os planos dos Estados Unidos envolvendo a Groenlândia. Trump afirmou hoje que pode impor novos impostos a produtos de países que se oponham à vontade americana de controlar a ilha no Ártico, mas não divulgou detalhes sobre quais setores seriam atingidos. Em evento na Casa Branca, o republicano reafirmou que o controle da região é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos, principalmente por causa da presença cada vez mais frequente de navios chineses e russos no Polo Norte. A Dinamarca negou a existência dessas embarcações na região. Hoje, uma comissão de republicanos e democratas desembarcou em Copenhague. Os congressistas americanos se reuniram com os líderes da Dinamarca e da Groenlândia numa tentativa de amenizar a tensão sobre o território. As declarações de Trump preocupam aliados europeus e reativam debates a respeito de soberania e direito internacional. Nos últimos dias, países vizinhos reforçaram a presença militar na região. A Groenlândia é considerada estratégica, não apenas pela localização, mas também pela riqueza em recursos naturais. A ilha é um território autônomo integrado ao Reino da Dinamarca, país que faz parte da aliança militar formada após a Segunda Guerra Mundial e que une europeus e americanos. A pressão sobre os dinamarqueses põe em risco um acordo entre aliados que já dura mais de 75 anos. E ainda nos Estados Unidos, Trump afirmou hoje que o país não vai atacar o Irã. O motivo seria o cancelamento das execuções de manifestantes contra o regime islâmico. Em conversa com repórteres em frente à Casa Branca, Donald Trump disse ter se convencido a não atacar o Irã, depois que o país cancelou a execução de 800 manifestantes presos. Autoridades de segurança iranianas informaram que 3.000 pessoas foram presas desde o início dos protestos há quase 3 semanas. Organizações de direitos humanos estimam que o número real seja de 20.000 detidos e mais de 3.000 mortos. Segundo a imprensa americana, os Estados Unidos deslocaram um porta-aviões para o Oriente Médio. O USS Abraham Lincoln carrega caças, mísseis e até um submarino. Com a tensão militar na região, as companhias aéreas da Europa seguem evitando sobrevoar o Irã e o Iraque. Ontem, o espaço aéreo iraniano chegou a ser fechado por algumas horas. Aqui em Israel, o exército elevou o estado de alerta em todas as fronteiras do país.
e disse estar pronto para qualquer cenário militar na região. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conversou 2 vezes com o presidente americano Donald Trump nos últimos dias. Netanyahu também falou com o presidente russo Vladimir Putin, que se ofereceu para mediar a tensão diplomática com o Irã. Nos Estados Unidos, o herdeiro do último chá iraniano, deposto na Revolução de 1979, pediu ajuda internacional e declarou: a República Islâmica vai cair. Não é uma questão de se, mas de quando. A Casa Branca anunciou a criação de um Conselho de Paz Internacional para encerrar a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. O conselho terá entre os integrantes o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. O grupo vai ser responsável por acompanhar e supervisionar a execução do plano de paz para a faixa de Gaza. Também foi anunciada a criação de um comitê nacional formado por palestinos que vai atuar sob a supervisão desse Conselho de Paz. A advogada Janaína Reis Miron, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi solta depois de passar por audiência de custódia. Janaína foi presa graças ao sistema de câmeras inteligentes da prefeitura. Ela tinha 2 mandados de prisão por não se apresentar à justiça. No Rio de Janeiro, o Shopping Tijuca reabriu parcialmente depois do incêndio de 2 semanas atrás. 2 funcionários morreram e 3 ficaram feridos. As causas ainda são investigadas. Bombeiros fazem buscas por um menino de 7 anos que desapareceu durante um temporal em Pouso Alegre. Ele brincava com outra criança quando foi levado pela enxurrada. Uma jovem de 19 anos é surpreendida por rajadas de vento na região metropolitana de Curitiba. Ela se agarra a uma árvore para não ser arrastada. As imagens da passagem de um tornado no sábado foram divulgadas hoje. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular traz um alerta muito importante. Preste atenção neste vídeo. Em 2026 vai ficar praticamente impossível saber o que é real ou não. Agora que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. Montagens como esta estão se espalhando pela internet e mostram como a inteligência artificial pode ser usada para divulgar imagens e notícias falsas. Olá, eu tô bonito, né? Mas é claro que eu não sou Brad Pitt, nem Angelina Jolie falando em português e com essa voz. Eu sou o Romeu Piccoli e nós, do Domingo Espetacular, estamos preparando uma reportagem para alertar sobre os riscos dessa tecnologia se for usada para enganar as pessoas. A inteligência artificial está cada vez mais perfeita e acessível para os leigos. É no próximo domingo. Até lá, e cuidado com o que você vê e compartilha nas redes sociais. Venha Beto desfilando. Tem novidade neste domingo. Dudu Camargo estreia no comando do quadro Achamos no Brasil. Esse desafio você de casa vai acompanhar junto comigo aqui no Domingo Espetacular. Ele começa essa nova jornada visitando a terra do bode mais famoso do país. E acompanha a escolha do sucessor do Bode Bito. Aqui, ó, e já quer beijar. Olha só, já tá querendo cheirar e beijar, mulher. Dicas para levar os bichinhos de estimação para a praia. Tem um horário, né? É no comecinho do dia e no final do dia. Como lidar com o sol e as altas temperaturas. Ah, tá calor, tá muito quente. Vou passar máquina no meu cachorro. Isso é correto? Dá 0 nunca, porque a pelagem ela serve como um protetor térmico. Então ela protege contra o frio e contra o calor. É no Domingo Espetacular, às 6 horas, logo após Acerte ou Caia. E olha essa, médicos de Wuhan, na China, fizeram o primeiro transplante de coração do mundo sem abrir o peito do paciente. A nova técnica é menos agressiva e permite uma recuperação mais rápida. A cirurgia inédita foi feita em uma paciente de 53 anos. Diferentemente do procedimento tradicional, os médicos operaram entre as costelas, sem precisar cortar o osso do peito. A técnica menos invasiva reduz o trauma e acelera a recuperação.
A paciente já se alimenta sozinha e deu os primeiros passos poucos dias depois da cirurgia. Para os médicos, o resultado abre caminho para transplantes mais seguros e menos dolorosos no futuro. Aqui no Brasil, o sarampo voltou a preocupar as autoridades de saúde. No ano passado, foram 38 casos confirmados, todos contraídos fora do país. Em São Paulo, a Prefeitura e o governo do estado já intensificaram as campanhas de vacinação até em estações de trem e de metrô. Lian completou 1 ano em novembro. A avó trouxe o netinho ao posto de saúde para atualizar as vacinas, principalmente por causa da creche. Como tem muita criança, a imunidade tem que estar boa e tem que estar vacinada, né? Para não pegar o vírus. Ele recebeu a vacina contra o sarampo. O Brasil recuperou o status de país livre da doença em 2024, após 5 anos com alta no número de casos. No ano passado, os 38 casos confirmados foram contraídos fora do país. O receio das autoridades é com os surtos em outros países das Américas, como o Canadá. Entre os sintomas da doença estão febre alta, tosse seca, coriza e manchas vermelhas no corpo. É um dos vírus mais transmissíveis que a gente conhece. E a transmissão já ocorre antes da pessoa ter sintomas. É a única ferramenta para controle do sarampo é a vacinação. A vacinação contra o sarampo está presente no calendário de imunização desde o 1º ano de vida. A primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses e a segunda aos 15. Os adultos também precisam ficar atentos. Pessoas de 5 a 29 anos devem tomar 2 doses e dos 30 aos 59, apenas uma. Em São Paulo, a campanha foi intensificada para aumentar a cobertura vacinal. Locais de grande circulação, como terminais rodoviários e estações de trem e de metrô, têm pontos de imunização. Teve até fila para se vacinar. A Larissa aproveitou para se imunizar contra o sarampo e a febre amarela. Eu estava falando com a minha mãe essa semana que eu precisava ir no posto para tomar e tal, e aqui a gente já passou e já tomou rapidinho. O Cauê sabe que é importante manter a carteira de vacinação atualizada, mesmo com a correria do dia a dia. Um em cada braço, aí vai ficar meio dolorido pro ensaio mais tarde com a minha banda. O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio. Para quem sonha com uma vaga na universidade pública, essa nota do Enem pode ser decisiva. A Andresa se destacou no Enem, especialmente na redação. Teve 960 pontos. A nota aumenta as chances de conquistar a tão desejada vaga no curso de engenharia numa universidade pública. A gente evita criar um pouco de expectativa por conta da imprevisibilidade que pode ser da nota. Mas eu me surpreendi bastante, fiquei bem contente com o meu resultado. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. O exame também é aceito em algumas universidades do exterior. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, oferece 274 mil vagas, distribuídas em 7.300 cursos em 136 instituições públicas. As inscrições começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 23 de janeiro. Este ano tem uma novidade para quem vai tentar uma vaga pelo SISU. A partir de agora, o sistema passa a considerar automaticamente a melhor nota do candidato entre as 3 últimas provas do Enem, 2023, 2024 e 2025, o que pode aumentar as chances de aprovação. Mas o candidato não precisa ficar preocupado, porque a própria plataforma escolhe o melhor desempenho que ele teve para poder concorrer. O coordenador do cursinho explica como os estudantes podem otimizar as chances. Se ele estiver próximo da nota de corte e ele sabe, pelos anos anteriores, que aquela lista daquela universidade, daquele curso roda bastante, então vale a pena ele esperar, porque é provável que a lista ela possa rodar e ele consiga entrar. Também é possível concorrer a bolsas em instituições privadas pelo ProUni, com inscrições entre os dias 26 e 29 deste mês. O cronograma do financiamento estudantil, FIES, ainda não foi divulgado. Andresa já faz planos para um futuro que está logo ali. Eu tinha o sonho de entrar numa universidade pública, que eu consiga ajudar minha família e viver confortável do jeito que eu espero. Amanhã, por causa do futebol, o Jornal da Record é mais cedo, em 7h15 da noite. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem mais JR.
A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Boa noite. Bom final de semana para você. Boa noite. Eu te vejo no Domingo Espetacular. Até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.